Aleluia! Que coisa linda, queridos, podermos celebrar a grandeza e a soberania, a bondade, a fidelidade, o amor, a provisão, a direção, a proteção do nosso Deus. Amém. Oh, Ele nos ama, querido, Ele te ama, Ele nos ama. Glória a Deus. Está escrito no livro de São João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Mas tenha a vida eterna. Esse é o grande amor de Deus derramado em nossos corações por meio do seu Espírito que em nós habita. Aleluia. Deus nos ama. Amém. Ele nos amou e enviou seu Filho para pagar um alto preço por mim e por você. Ao Senhor Jesus ter se oferecido voluntariamente para morrer, para nos substituir naquela cruz. Bendito seja o Senhor. Amém. Porque Ele se ofereceu por amor a mim como cordeiro mudo, para que nós pudéssemos experimentar da sua vida plena e poderosa, perdendo a nossa vida e ganhando a vida dele. Ao Ele nos incluir em sua morte, ressurreição e exaltação, essa é a perfeita obra de Deus. Essa é a perfeita obra que o Senhor realizou naquela cruz. Ter nos substituído, mas também ter nos incluído em sua morte, ressurreição e exaltação, para nos fazer livre. Livre de quem? Livre de nós mesmos. Arrancar de nós todo o espírito de temor, todo o espírito de covardia, porque aquele mesmo espírito que estava no apóstolo São Pedro, que negou Jesus, aquele mesmo espírito de medo que estava em todos os discípulos antes de nascerem de novo, ele está em cada um de nós, até que nós recebamos o Espírito Santo, sermos batizados com poder e com força. Aí sim, esse espírito de covardia é substituído pelo espírito de poder. Amém. Pelo espírito Amém. de graça, pelo espírito de verdade, que nós não andamos mais atemorizados, querido. Amém. Glória Porque a Deus. essa é a palavra de Deus em nós. Amém. Porque sem Deus, querido, nós estamos perdidos. Nós estamos sem esperança, sem paz, sem Deus no mundo, como disse o apóstolo São Paulo na carta aos Efésios. Assim é o homem sem Deus. Mas quando nós temos a presença do Senhor em nossa vida, nós temos um espírito de fortaleza. Amém. Nós somos fortalecidos com o poder do espírito do homem interior. É isso que diz a palavra de Deus no livro de Efésios. Aleluia. E eu encorajo você a tomar posse de todas as promessas de Deus, desse Espírito glorioso e extraordinário que veio fazer em nós habitação. O profeta João Batista declarou: eu vos batizo com água, mas vem aquele que batizará você com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Porque quando nós somos incendiados pela presença do Espírito Santo, ai, amado, nossa vida é completamente diferente. Aleluia, é verdade. Por isso que nós não temos o espírito de covardia, o espírito de medo, mas o espírito de força, de graça, Amém. de ousadia. De ousadia para vencermos toda e qualquer circunstância. Aleluia. Não importa qual seja ela. Porque o Senhor é conosco. Amém. Ele deixa de ser o Deus Emanuel para ser o Deus em nós. Deus Emanuel, o Deus conosco, aquele que já veio e andou conosco. Ao invés de ele andar conosco, ele anda em nós. Amém. Esse é o princípio do Novo Testamento. Ele em nós e nós nele. Amém. Como ele estava no Pai. O Pai não estava com ele. O Pai estava nele. Amém. E ele no Pai. Agora nós estamos no Filho. E o Filho em nós. Amém. Porque se vemos o Filho, nós vemos Pai. o Pai. Bendito seja o Senhor. Porque Deus está em nós, no Espírito de Cristo que em nós habita. Amém. E esse Espírito é um Espírito de ousadia, Aleluia. que nos leva a crer nos milagres do nosso Deus. Porque o nosso Deus age, querido, de forma extraordinária, de forma graciosa. E no espírito de gratidão, de celebração, nós devemos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. Amém.
trazer à memória as coisas que nos dá esperança. Saber que Ele é bom. Amém. Saber que Ele é fiel. Aleluia. Saber que Ele é gracioso. Saber que Ele é misericordioso. Saber que Ele é justo. Saber que Ele é provedor. Saber que Ele é protetor. Oh, queridos, bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor, que nós chamamos, como diz essa canção, nós ousamos a chamá-lo de amor. Nosso amado. Nosso amado. Aleluia. Bendito seja Deus. Elogie o Pai, elogie o Filho, queridos, através de uma adoração que Ele quer receber de cada um de nós. Amados de Deus, ninguém pode nos deter. Glória a Deus. Eles tentam, eles inventam. Bendito seja Deus. Porque a palavra de hoje é: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Aleluia. Mais tarde nós vamos estar orando pelo pai de Angélica, que está hospitalizado, mas eu quero dizer a você que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Olha, nós não podemos rir pelas circunstâncias, não, querido. Não existe uma diferença entre zombar e rir. Existe uma grande diferença, queridos. E eu quero provar isso a você. Existe uma diferença em Deus, de que nós temos que estar com o espírito de alegria em nosso interior. Amém. Um espírito de gratidão, porque a alegria mostra gratidão. Você já viu alguém, Rostan, ganhar um carro e chorar? Só sou de alegria. Só se for de alegria. Mas o primeiro momento é rir. É verdade. Quem já viu receber uma promoção no trabalho, Vilma, e chorar? Sai de... O que foi, Vilma? Meu Deus, recebi uma promoção. Passei no Enem. Como? Você já Passar no pensou Enem. um jovem passar no Enem e chorar? Eu passei no Enem. Não. Receber a nota 10 e chorar? Ei. Mas a Bíblia é paradoxal, porque nós estamos falando de boas notícias. É verdade. Não é? Mas nem sempre as boas notícias, queridos, devem ser levadas com tristeza. É isso que eu quero mostrar para você. Abra a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do verso 19. Ei, eu quero provar para você que não é a circunstância que nos faz felizes. Amém. Aleluia. É isso que eu quero mostrar para você. É nesse momento turbulento que eu vou andar cabisbaixo, triste, amargurado. Ei, como eu posso? Não é isso que a Bíblia diz. E aí, igreja? 16 quanto? A partir do 19. Aqui, 16. Do 19 até o 26. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárceres, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas foram a Filipos, uma cidade romana, pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus. E lá encontrou um homem, que tinha uma mulher como escrava. E essa mulher adivinhava, fazia adivinhos. E andava por perto de Paulo dizendo: esse homem é de Deus, este homem é de Deus. E Paulo expulsou os demônios daquela mulher. Vendo os seus senhores que o lucro que estava em suas mãos fora perdido,
foram para os pretores. Quem são os pretores? Para os oficiais romanos, para a polícia, e disse: esse homem, sendo judeus, traz os seus costumes entre nós, sendo romano, e veio aqui fazer uma gazorra, uma bagunça em nossos costumes. Na mesma hora, eles não escutaram a Paulo e a Silas, o prenderam, lançaram no cárcere, tiraram a roupa deles, prenderam nos pés e as mãos, acorrentado, numa masmorra, e botou um soldado para cuidar deles. Querido, você entendeu que eles estavam presos? Não é essa prisão que nós temos aqui não, cheia de, como é que chama, de direitos humanos não. Não era um colchãozinho, Rostão, um colchãozinho com cobertor, com comidinha não. Era nu, amarrado no calabouço, fedido, que não tinha banheiro, cheio de xixi, de cocô, ratos, preso, cheio de lama, e eles estavam ali presos, sem nada. E o que é que eles fizeram naquela noite, depois de serem açoitados injustamente? Eles cantavam e adoravam a Deus. Tamanho era aquela canção, diz a palavra de Deus, que todos os demais presos se calaram para ouvir. Ouviam eles cantando. Se eu cantar lá naquele meu banheiro, os vidros se quebram. Mas eu quero dizer a você que Paulo e Silas cantavam um coro celestial. E os anjos tocavam. Aleluia. E aqueles sons chegavam no céu. Que tamanho foi o poder sobrenatural, que o poder da sua canção fez um terremoto naquela prisão. Todas as cadeias de todos os presos se soltaram. Com um detalhe: o anjo não deixou ninguém fugir. E diz a palavra de Deus que quando aquele carcereiro viu as portas abertas, ele disse: eu vou me matar, porque eu vou ser considerado como simples, como cúmplice. Quando ia se matar, Paulo e Silas disse: não foi a tamanho tal coisa. Não, ninguém saiu desse lugar. E ele na mesma hora se ajoelhou e disse: o que faço? Porque ele também escutava aquela canção, ele já tinha sido evangelizado. O que faço? Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele levou Paulo para a sua casa e toda a sua casa creu e foram batizados. Amém. Queridos, no meio de toda aquela circunstância, eu quero dizer para você que por mais adverso que seja a sua luta, maior será a sua vitória. Aleluia. Porque Deus nos leva Deus nos leva a lutar contra leões e ursos. Porque quando nós olhamos para os gigantes, quando um urso se levanta, você já viu na Discovery Channel, na National Geographic, quando um urso se levanta, ele fica quase 2 vezes o tamanho de um homem. Quando aquele urso se levantou contra Davi, Davi o matou. Não teve espírito de medo. Paulo não temeu. Pedro, depois de que era cheio do Espírito Santo, não temeu. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, podem se levantar os ursos, meu querido. Amém. Pode se levantar os leões. E Davi matou os leões. Quando Davi chegou no meio daquele arraial, ele tinha o mesmo Espírito que estava em Davi, estava em Paulo. Porque a unção que estava em Davi, ela também estava em Paulo. Ela também está em nós. Amém. Ela estava em Saul. Saul não entendeu isso. E quando ele olhou para aquele gigante, queridos, eu quero dizer a você que ele olhou para o urso e para o leão e disse: oxe, Deus me entregou aquele urso e me entregou aquele leão, por que não vai entregar esse circunciso? Quando ele viu aquele gigante, ele não se amedrontou, ele foi contra ele porque sabia quem poderia lhe dar a vitória, porque ele sabia que a vitória que ele precisava não estava nas mãos dele. Amém. Estava em Deus. Amém. Quando Paulo estava naquele lugar, ele sabia que o Senhor iria tirá-lo de lá, porque Deus já tinha prometido, e Deus já nos prometeu. E eu quero mostrar para você, como diz o salmista, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando Deus se alegra, nós nos fortalecemos. Deus é um Deus de alegria. Amém. Deus é um Deus de alegria, não pela circunstância. Porque alegria é sinônimo de gratidão, é sinônimo de confiança. Amém. No capítulo 4, no verso 1 do livro de Filipenses, o próprio Paulo que passou aquilo, ele escreveu a carta que ele fala mais de alegria.
No capítulo 4, no verso 1, ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Amém. Ele nos estimula a alegria no meio de todo esse momento conturbado. Nas situações que você passa, não olhe para a circunstância, qualquer que seja ela. Não olhe para a circunstância. Oh, queridos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Alegrai-vos em Deus. Vamos nos alegrar em Deus. Saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra para que nós sejamos fortalecidos. Por que Deus se alegra em nós? Deus se alegra em nós. Deus se alegra com as nossas vitórias. Ou você acha que não? Deus se alegra em responder às nossas orações. Amém. Deus se alegra em ver a nossa felicidade. Amém. Deus se alegra em vermos a nossa abundância. Deus não se alegra quando nós estamos tristes, cabisbaixo. Deus fica, olha, Deus, o Espírito do Senhor, se entristece com as nossas atitudes muitas vezes, diz a palavra de Deus. É tanto que nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, disse o apóstolo São Paulo no capítulo 8 do livro de Romanos. Oh, meu amado irmão, se alegre em Deus e na sua palavra. Amém. Celebre com alegria, celebre com alegria. Alegrai-vos do Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Ei, é triste eu dizer para você, ou não? Está com Covid? Se alegre em Deus, tome os cuidados. Sabe por quê? Porque você sabe um remédio que a Bíblia diz que pode nos curar? Abra agora no capítulo 17, no verso 22 do livro de Provérbios. Olha o que é que Deus diz. O verdadeiro remédio para curar todas as doenças. Não é só o Covid, não. Não é só o Covid, não. Capítulo 15, 17, versículo 22 do livro de Provérbios. Olha o remédio de Deus. Eu quero dar para você o remédio de Deus. Olha o remédio de Deus. Eita, que remédio poderoso. Me lembrei agora do pastor Moisés. É desse jeito que ele quase pula, né? O que é que diz, Grace? O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ei, um coração alegre é um bom remédio. Aumenta a imunidade. É um bom remédio, aumenta a imunidade. Você Verdade. quando está forte, está se alegrando em Deus, a sua imunidade se eleva. A sua vitamina D vai para 100. Aleluia. Se alegre em Deus. Amém. Ninguém que anda alegre anda de cabeça baixa. Nem doente. Nem doente. Quem se alegra em Deus olha para o alto. Amém. Olha para cima. A Bíblia não manda olharmos para baixo. A Bíblia nos aconselha a nos ajoelhar, nos humilharmos Diante do Senhor. diante de Deus, mas não nos humilharmos diante das circunstâncias. Verdade. É isso que a Bíblia diz. Diante das circunstâncias, das situações, ela pede que a gente olhe para o alto. Olharam para Ele e foram iluminados. E os seus rostos não serão confundidos. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, porque todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tem a vida eterna. Aleluia. Quando o povo era picado, olhava para a haste, aquela haste de uma serpente, e era curado. Sabe por quê, querido? Porque quer vencer a depressão? Olhe para o alto. Olhe para cima. Olhe para cima. Já é comprovado cientificamente que as pessoas que fazem gesto na hora de fazerem determinadas provas, como do super-homem, como da Mulher Maravilha, é ciência, elas saem vitoriosas. Agora aquela que vive cabisbaixa, triste, já se atraiu. O que é que diz o final do verso? Olha só o que diz a palavra. Ela fala da vitória, da alegria, mas fala da derrota, da tristeza. O espírito abatido faz secar os ossos. Ei, quem anda com o espírito abatido, ai meu Deus, eu estou doente, eu tô doente, eu vou morrer, ei, eu quero dar uma péssima notícia a você, você vai morrer, você vai perecer com esse espírito, porque o espírito abatido seca os ossos, e eu sei que os ossos secados, que eu saiba, é câncer, corrói a alma, e uma alma abatida, triste, vai corroer todo o seu organismo, e você vai perecer.
É triste eu dizer para você, mas há um princípio na palavra de Deus. No capítulo 15, olha o que diz Provérbio 15, 13. Meu Pai, que palavra poderosa! Aleluia! Palavra poderosa! O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração alegre. Aformoseia. Ei, uma pessoa alegre é bom. Uma mulher, quando ficou grávida, meu Deus, que maravilha. E quando nasceu? Eita, Jesus, ela não queria filho, mas quando soube, até deu um banho de lua em Rostão nem soube, ela queria realmente comprovar, para fazer aquela surpresa, queria gerar uma alegria para ele, que ele queria ser pai. Quando esse homem soube, se ele pudesse fazer igual ao Albert Einstein, aquele que saiu no meio da rua gritando eureka, 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 descobri. Arquimedes, queria Rostão sair no meio da rua e gritar para todo mundo, mandou um WhatsApp para a mãe, foi a primeira pessoa que lembrou, e lá vai, e dizia para os amigos, eu vou ser pai, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E quando a menina chegou, meus amados, ele dizia, ei, agora eu sou pai, louvado seja Deus. Ele ficou maluco quando meu filho nasceu, minha filha nasceu. Eu queria dizer para todo mundo, louvado seja o Senhor. Amém. Como é que está escrito? O coração alegre. Rejuvenesce. Ei, você fica novo, mas fulano, tu está tão bem, foi que houve, né? Louvado seja Deus, quando chega da lua de mel, né? Foi que houve, meu irmão. Não para de rir, né? Diz que tem não sei quantos mil, como é que chama? Músculo no rosto, a face que alegra, que você fica mais novo, faz bem o coração, faz bem a saúde, né? Agora uma pessoa triste, o músculo dela é tudo grosso. Contraído. Quantas pessoas amarguradas, sabe por que que diz? O último com verso? A tristeza do coração, o espírito se abate. O espírito se abate. Aí junta o verso 22 do capítulo 17, o câncer nos ossos, da tristeza, e não pode ver os outros felizes, porque é muito fácil chorar com os que choram. Ganha um carro novo, chega promovido no trabalho, recebe uma bênção. Tem gente que compra um carro, a outro chega achando, mas rapaz, tu escolheu um carro branco, rapaz, por que não escolhesse um preto? Aí chegou aqui, por que tu não escolhesse um preto? É inveja disfarçada. Inveja disfarçada, mas é disfarçada. Agora aquele que lhe abraça, eita glória, eita coisa linda, esse lhe ama. Amém. Esse lhe ama, porque se alegrar, rapaz, se alegrai com os que se alegram. Eu sei que nós devemos chorar também com os que choram. Amém. Mas se alegrar com os que se alegram é muito mais difícil. É muito mais difícil. Sabe por quê? Porque esse sentimento no outro, querido, que não pode ver o outro bem. Não pode ver o outro bem. Era para eu ser promovido, eu sou competente. Aquela chefe injusta, vou pedir demissão, porque ela não me reconhece. Inveja embutida. Espírito amargurado. Espírito triste. Você não se alegra com seu irmão, querido? Eu tenho pena de você. Eu tenho dó de você. Você precisa experimentar o novo nascimento. Amém. Espírito crítico é espírito amargurado. Se você não consegue se alegrar com a prosperidade do seu irmão, você é do time do Satanás, do diabo. Sabe por quê? Porque Deus se alegra com a sua prosperidade. Ou não está escrito? Está escrito. Se Deus se alegra com a sua prosperidade, aí você não é próspero e tem inveja do outro. Sabe por que você não é próspero? Porque você tem inveja daquele que é próspero. Quando você se alegrar com a prosperidade do outro, aí sim, aí eu te digo que você vai ser próspero. Amém. Porque nós recebemos aquilo que damos. E se você só dá amargura, tristeza para o outro, é isso que você vai receber, mesmo que o outro não receba. Porque a semente que você planta não vai alcançar o outro, vai alcançar a sua vida. Alegrai-vos no Senhor.
Outra vez eu digo, alegrai. Eu vou me alegrar nesse Covid? Vou. Não pelo Covid, mas no meio da confusão. Deus é Deus. Ei, quando Daniel estava naquela cova, hein, Vilma? Ele foi na paz do Senhor. Ele foi na paz do Senhor Jesus. Ele desceu ali, arrastando aquelas escadas, e aquele rei, ele sabia que Deus, ele sabia quem era Deus, homem. Ele já tinha muita experiência com Deus, um homem rapaz, foi no fim da sua jornada aquilo. Ele sabia que Deus o podia livrar. Quando Paulo estava naquele navio, e Deus disse a ele, tu vai a Roma, ele tinha certeza que não iria perecer. Amém. Quando Jesus disse, eu vou atravessar por outro lado da margem, ele sabia, ele não tinha dúvida que aquele barco não podia naufragar. Amém. Mesmo não naufragaria. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi no meio daquela fornalha que não se curvou diante de Nabucodonosor, e tem muita gente se curvando ao sistema, se curvando a tanta bobagem, se curvando a doença. Queridos, ele sabia que Deus o livraria. Só, rei, nós podemos até perecer, mas nós não vamos se curvar diante de ti. E quando ele entrou naquele lugar, Jesus entrou com ele. Amém. Amados de Deus, Deus quer manifestar a sua glória no meio das circunstâncias que nós vivemos. Aleluia. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Olha, veja o que é que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 4. É um livro da alegria. Eu acho que você nem devia ler Filipenses, você que vive em amargura. Não leia livro de Filipenses, não leia não. Porque se você ler, você vai ranger os dentes, você vai rasgar a Bíblia, você vai xingar Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Sempre. 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 Ah, meu pai está doente. Tudo bem. Confie em Deus. Tudo vai dar certo. Amém. Chegue diante do seu pai, rindo. Chega perto lá de Wilson, viu? Rindo. Ou tu chega perto dele. O que é que vai acontecer? Ele vai ser contagiado, Rostão, pelaquela tristeza. Ou não é assim? Nós não contagiamos o ambiente em que vivemos. Aí você chega, ô pai, eu lhe amo. Então, olha, ele dá uma risada. É assim, queridos. Eu não estou vivendo utopia, não é isso, não. Eu quero dizer para você que nós podemos nos alegrar em Deus, independentemente das circunstâncias. Amém. Há uma coroa da vida separada para nós. Ele separou para nós. Enquanto estivermos aqui, amados, vamos andar em Deus, olhando para o alto. Porque a força não vem do cavalo. Aquele texto, né, Gris? Eu sei que tem um texto lá em Provérbios que diz, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mas tem outro texto que diz que a força no salmo não vem do cavalo. Não está na força do cavalo. Salmo 33 diz, não há rei que se salve com o poder do seu exército, nem pela muita força livre o valente. O cavalo não garante a vitória, a despeito da sua grande força, ninguém pode livrar. Oh, que você entendeu isso? Não é na força desses homens, não. Não é na força desse sistema, não, que ele se levanta contra nós. Ele vem contra nós com espadas e com lanças. Eles estão loucos, porque a igreja está unida, porque a igreja está confrontando, se levantando. Eu quero dizer a você que me assiste, que eu tenho um grande carinho e respeito pelo pastor Silas Malafaia. Ele nos representa, como diz o pastor Moisés. Ele é perfeito? Não. Ele tem o estilo dele? Tem. Eu acho até o estilo de Silas Malafaia parecido com o de Bolsonaro, porque os dois, quando bota para falar, rasga o verbo. Sendo que Silas Malafaia é profeta. Ele ousa. Ele vai aonde muitos de nós não tem coragem de falar, de ir. Verdade. Ele tem o espírito do Espírito Santo, o espírito de Davi na vida dele. Amém. É um homem, eu digo para você,
odiado por Satanás, pelo diabo, mas aprovado por Deus. Amém. Aprovado por Deus, como um soldado do que não tem se envergonhado. Agora você sabe que eu não vou citar nome. Existem aqueles pastores barbudos, críticos, né? Que fica naquela leva falando mal dele, sem fazer nada. Que espírito é aquele? Você sabe que espírito é? Eu vou perder meu tempo escutando essa ladainha? Querido, eu tenho que me posicionar como homem de Deus para buscar as verdades de Deus e a alegria em Deus. Não no espírito de covardia, querido. Quer criticar Edir Macedo? Faça o que ele faça, depois comece a criticá-lo. Faça mais do que ele. Faça mais do que ele. Vá visitar, vá criticar o verbo da vida. Faça mais do que eles, que vivem em presídios, ajudando pessoas, fazendo bem. Quer criticar o ministério de Ana Paula Valadão e seu pai, a Igreja Batista? Faça mais do que eles. Se você não concorda, faça uma coisa, se cale. Põe uma mordaça na sua boca, morda a sua língua, para você não perder a bênção. Discordar sim, criticar não. Amém. Não vai nos fazer bem. Verdade. Eu quero encerrar essa mensagem convidando você a se alegrar em Deus. Amém. Para você confiar plenamente nas promessas do nosso Deus. Amém. Em tudo aquilo que Ele nos prometeu, tudo aquilo que Ele nos garantiu a viver. Amados, nós estamos aí nesse momento de restrição. Vamos respeitar as autoridades? Vamos sim, desde que não confronte a palavra de Deus. Porque daqui a uns dias eles vão proibir os cultos online, viu, Rostano? Só é o que está faltando. É porque eles não podem. Mas se pudesse, eles já tinham botado um decreto. É proibido fazer culto online. Ou você acha que a vontade dele não era essa? Ele não pode, Grace, ele não pode, mas se pudesse, ele já tinha nos amordaçado. Ou você acha que o próprio Facebook e o Instagram não corta muito dessas ações que são feitas quando as pessoas falam algumas coisas que vão de encontro a eles? Sabe por quê, queridos? Porque são da esquerda. Meu querido, a Bíblia diz, está escrito, não sou eu que estou dizendo, vinde os da direita, benditos do meu Pai. Não está escrito não, Grace, isso não? Ou não? Quem é da esquerda? Os da esquerda para o fogo. Rapaz, todo mundo que está voltado para a esquerda, é triste eu dizer para você, concorda com o aborto. Você é plenamente convicto, aprova, ou tem opinião em relação a dizer assim, eu concordo com o casamento gay. Eu não tenho nada a ver quem tem suas escolhas. É uma decisão de cada um. Mas eu quero dizer para você que como homens e mulheres de Deus, nós temos que se posicionar em oração na presença de Deus e termos opinião formada. Eu já trabalhei com pessoas que eram homossexuais, trabalhando ao meu lado, contratado por mim. Nunca desrespeitei essa pessoa, nem ela me desrespeitou. Nunca, e nem havia necessidade. Sabe por quê, queridos? Porque cada um vai dar conta pelas suas próprias escolhas. Criticar a pessoa, não. Não concordar com o estilo de vida dela é uma coisa completamente diferente. E nós, como Igreja de Cristo, devemos ter as nossas convicções e posições. E amar essas pessoas. Até mesmo respeitar a decisão delas. Mas concordar ou não é um direito que me assiste. Afinal de contas, eu vivo num país livre e democrático. E nós estamos, amados, em Deus. Nós estamos em Deus para tomarmos posições e convicções das nossas crenças, dos nossos valores em Cristo Jesus. Amém. Amando as pessoas, respeitando elas. Esse é o papel do cristão. Essa é a força do cristão. Sabe qual é a força do cristão, querido? Não é a crítica a essas pessoas ou quem quer que seja. É a força do amor. Do amor. É a força do amor. E a força do amor não critica pessoas. Pessoa física. Discórdia de posições é diferente. Mas o amor, queridos, deve ser a nossa força motriz.
amor, respeito, ajuda. Porque é esse princípio que a palavra de Deus deixa para cada um de nós quando nós temos a alegria do Senhor em nossa vida. É orar pelo que nos persegue. É amar aquele que fala mal de nós. Abençoar os que nos perseguem. Se mandar levar uma capa, dá também a tua túnica. Se mandar andar uma milha, anda duas. Amar o que nos ama é muito fácil. É o princípio da palavra de Deus, querido. A força do cristão, a alegria do cristão é a força do amor. Amém. São as convicções que nós temos. Queridos, vamos continuar orando pelo nosso país, por nossa cidade que tem passado lutas e provações, por pessoas que estão em leito de hospitais, que nós devemos chorar com aquelas pessoas sim, mas também devemos nos alegrar com aquelas que estão alegres, buscando o equilíbrio em Deus, diante de todas as circunstâncias. Não vamos viver de utopia. Você não vai chegar no Pedro I rindo, né, Vilma? Não é verdade, pastor? Você não vai chegar. Você vai chegar com espírito de oração, de compaixão, de empatia. Você não vai no velório chegar um velório rindo, mas também você não vai chegar na casa que nasceu uma criança chorando. Queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós devemos nos alegrar em Deus e ter o espírito de discernimento em todas as circunstâncias. Sabe por quê? Porque o espírito está sujeito ao profeta. E esse equilíbrio nós temos em Deus. Aleluia. E na sua santa palavra. É nela que nós nos movemos, querido. É nela que nós temos toda a provisão. Amém. Porque nós sabemos, amados, que os céus e a terra é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Amém. Porque grande paz tem para aqueles que amam a tua lei. Para ele não há tropeço. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que a tua palavra, como uma espada de dois gumes, poderosa, uma espada espiritual, ela penetre além das juntas e medula. Ela, Pai, que é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Sim. Meu santo Deus, visita cada lar, cada família, cada hospital, cada casa, Deus, em nome de Jesus. E venha com a tua boa mão, em nome de Jesus, mudando essa circunstância e transformando essas maldições em bênção. Tu és poderoso. Essas trevas em luz. Amém. Morte Jesus. em vida. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós sabemos que só Tu podes. Amém. Porque não há nada demasiadamente impossível a Ti. E no poder do Teu Espírito, na força do Teu braço, nós clamamos aos céus, que dos céus que vem todo o socorro venha sobre nós, porque nós precisamos e carecemos da Tua presença. Sim, Pedimos a Tua bênção aos irmãos do Amaragi, sim, cada família, cada lar, daqueles que gostariam de estar conosco nessa noite, para que a Tua boa mão seja sobre eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Teu santo Filho Jesus Cristo. Eu quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre aquele lugar, sobre cada família, sobre nossas vidas. Porque nós sabemos que Tu podes e que nenhum dos Teus planos ou dos Teus propósitos pode ser impedido. Amém. Às vezes oramos, Pai, se Tu podes. Oh, Senhor. Senhor, se Tu podes, não. Tudo é possível a Ti. Mas Jesus também disse, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Pedimos muitas vezes que Tu nos ajude na nossa falta de fé. Nos levante e vá ao nosso encontro, vá ao nosso favor, operando milagres, operando maravilhas e glorificando o Teu nome. Quero desejar para a Tua igreja, Pai, uma semana abençoada. Uma semana livre do pecado, da morte, do diabo, do mundo, das enfermidades e das maldições. Que portas sejam abertas. Que a bênção de Abraão seja sobre a vida da Tua igreja. Que milagres se manifestem. Que favor venha do céu. Na porta daqueles que estão precisando, carecendo, desempregados. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo aos céus nessa noite.
Senhor, dai vitória a todos os irmãos. Ó Senhor, e que a tua alegria seja a nossa força em toda essa semana, Amém. em nome de Jesus. Que a igreja de Cristo diga amém. Amém. Glória a Deus.